Agora com a participação do jornalista Bruno Freitas, no quadro Ponto de Vista, que vai falar para nós aqui sobre a reunião. Parece que já deu uma alteração lá no hospital, Bruno. Como que é? Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem com vocês? Então, Bruno, vamos falar, né? Que reunião é essa que ocorreu no hospital, né? Essa consultoria já esteve lá, como que é? Na terça-feira passada a gente falou aqui no quadro que ocorreu uma reunião entre a Prefeitura e a Consultoria Pró-Saúde para tratar do estado de calamidade pública do hospital, em que a Prefeitura contratou essa empresa. Então essa reunião ocorreu na própria terça, temos agora a resposta dada pela assessoria de comunicação. Irmão, Luciano, coloca na tela, por favor, as informações aqui, acabei confundindo. Quem mandou essas informações para a gente foi o Hermano Martins, não o Luciano Lemes, que é da nossa equipe. Não, o Luciano aqui. é nosso, né? Segundo o Hermano, nessa reunião foram definidas questões no sentido de qual formato a Pró-Saúde dará a esse trabalho de consultoria, as intenções do município para uma eventual intervenção dentro de um plano de ação e aspectos jurídicos do plano. Ainda, segundo a assessoria de comunicação, na próxima semana haverá uma nova reunião para alinhamento jurídico, para o modelo final de contratação e, em um novo momento, a apresentação de diagnóstico com melhorias e intervenções que a consultoria considerar necessárias. Então, com esse estado de calamidade pública, a Prefeitura fica autorizada a fazer contratações, repasses, inclusive dessa consultoria. O trabalho está sendo feito, vamos aguardar o andamento. Naturalmente, os funcionários do hospital ficam apreensivos com essa situação, com receio na mudança do quadro de funcionários. Mas até agora não teve nenhuma definição, pelo menos de conhecimento público. Então a gente tem que manter a calma nesse momento e a população apoiar também esses funcionários do hospital que estão lá na linha de frente, lidando todos os dias com essas dificuldades. A gente tem que se solidarizar, se colocar no lugar deles e ter empatia de entendê-los e procurar ajudar da forma que for possível. Até porque o pessoal que trabalha lá, né, Bruno, já tem um tempo, né, conhece o sistema, conhece o hospital, conhece a população. Recentemente eu estava lá com o meu filho, então eu vi que as enfermeiras lá já têm umas figurinhas carimbadas que sempre vão lá no hospital, então elas já têm até uma certa intimidade, já conhece fulano de novo e tal. Então, acho que mexer no quadro de funcionários não seria um ideal, né? É uma situação delicada, sabe? A gente tem que aguardar o andamento dessa consultoria, ver o resultado que ela vai trazer, também a forma como foi contratada. Acho que a Prefeitura tem que dar um pouco mais de transparência nesse processo, detalhando mais essas informações, o que vai ser feito, para não gerar ansiedade, não gerar algum tipo de expectativa que não condiza, né, com a realidade. Mas eu acho que é importante, principalmente, entender a situação do hospital, os funcionários, não ficar brigando com o funcionário do hospital, não tem culpa da situação, sabe? Já falamos aqui várias vezes. A gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Na última reunião dos vereadores, eles até sugeriram criar um consórcio, né, das cidades vizinhas, para ver se Itatiaia-Sul manda alguma verba, algum repasse, já que lá não tem um hospital, e pelo visto não é do interesse também da administração lá fazer um hospital lá, até porque o nosso já é referência também, né? É o ideal, já falamos isso aqui no quadro, da necessidade de criar um consórcio para os municípios que fazem uso do Manuel Gonçalves. Nada mais justo, uma vez que a tabela do SUS está congelada e defasada em mais 600%, Itatiaia-Sul, que tem uma arrecadação considerável de minério da Cefem, pode colaborar mais do que 1 milhão. Taguara e Piracema, que são cidades da microrregião, também. Então é hora também do prefeito de Itaúna puxar essa conversa com os prefeitos das cidades irmãs para estudar a possibilidade de um consórcio. Agora que há essa intervenção, que há essa consultoria, vamos tratar dessa possibilidade, por que não? Agora aqui, Bruno, um outro assunto aqui. Mentiras e fake news no Vale Tudo das eleições, hein? Em quem confiar? Agora tá difícil, não tá? Muito difícil, porque é o dia inteiro em grupo de WhatsApp, mentira e fake news.
Eu vejo aí amigos meus, pessoas conhecidas aqui em Itaúna, disseminando essas notícias sem a menor preocupação. Ô, vão pôr a mão na consciência, sabe? Vocês estão passando vergonha. Vocês estão colocando a reputação de vocês em jogo, disseminando fake news. Isso independente, não estou falando de lado político não, porque essa mentirada das eleições desse ano está para todo lado. É um vale tudo que tem por trás equipes de campanha, marqueteiros e sites também de notícias de pessoas completamente desconhecidas. Você abre o WhatsApp aí, você vê umas notícias aí, que site que você nunca ouviu falar. De onde surgiu esse site de notícia? Que veículo de imprensa é esse? De onde que saiu? Quem é a pessoa que faz esse site? Tem também aqui os perfis fakes, aqui em Itaúna tem vários, né? E muitas vezes, se você analisar, se estudar aquele perfil fake, você vai ver que por trás dele tem motivação política, que é uma vergonha, porque é atitude de gente covarde. Eu acho que a gente tem que colocar cara a tapa para dizer o que tem que ser preciso. Você não precisa criar perfil fake. E com quem tem que falar também, né? Porque Ora, o tal de manda recado, né? Se você tem uma denúncia consistente, faça a denúncia. Agora, você criar perfil fake, soltar fake news, mentira, que vergonha, sabe? É o oposto do que a gente precisa de política hoje, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. O ideal é que o cidadão ele tenha a capacidade analítica, a capacidade de analisar uma notícia em diferentes órgãos de imprensa para ele formar a sua visão crítica, porque cada veículo de imprensa vai te dar uma posição, vai te dar uma visão diferente daquele fato. Mas o que importa, no fim das contas, é a sua visão, a sua opinião sobre aquilo. Você não pode se basear em uma única notícia, que muitas vezes é fake news. Então, é uma questão de reputação, que as pessoas têm que tomar cuidado, colocando em jogo a sua dignidade, compartilhando mentira. Acho que a gente tem que se colocar muito, pensar muito na nossa imagem. Tem pessoas que estão fazendo isso o dia todo aqui em Itaúna, não estão se preocupando com isso. E procurar pesquisar, estudar, avaliar de onde que veio aquela informação, por que aquela informação está ali, que veículo de imprensa é aquele, sabe? Porque do jeito que está, virou uma anarquia, uma completa falta de limite, uma completa falta de vergonha. E no fim das contas, quando a gente analisa a eleição como um todo, o que importa? O que importa é que o resultado das eleições seja a vontade da maioria dos brasileiros. O candidato que for mais votado, o candidato que for eleito para o Brasil. E que esse candidato que for eleito seja capaz de governar o Brasil. Que seja um candidato capaz de combater a corrupção de frente. Que seja um candidato capaz de enfrentar a inflação, de fortalecer a nossa economia. É isso que nós queremos. A gente não quer mentira e fake news, não. Então, itaunense tem que tomar muito cuidado, porque a cidade está mergulhada em mentira na rede social. Isso aí, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de avanços de semáforo e trafegar na contramão. Infrações às leis de trânsito, que aqui em Itaúna tem impressionado bastante. Tá igual as fake news, né? Tá para todo lado. É impressionante. Você sai aqui em Itaúna, você vê 3 veículos avançando semáforos de uma vez. Determinados horários, todo dia, você vê motorista, motociclista entrando pela contramão. Porque está faltando, o que eu sempre falo aqui, blitz de trânsito, está faltando multa, está faltando fiscalização. E quando o campo fica aberto para o infrator costumar-se, ele vai infringindo cada vez mais, e incentivando outros condutores a fazer a mesma coisa. Uma hora pode dar ruim, né? Não, uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar um acidente, um atropelamento, uma morte. E Itaúna, se você conversar com a Cíntia Valadares, que é gerente de trânsito, você vai ver quanto de mortes nós já tivemos no trânsito de Itaúna em 2022. Para mais de 15 mortes no trânsito. É um número considerável para Itaúna. Portanto, as pessoas têm que pôr a mão na consciência, além do celular, a mão na consciência ao volante também. Procurar se respeitar e respeitar o outro. Porque do jeito que está, completa
falta de ordem, falta de lei aqui em Itaúna no trânsito. Agora, só para encerrar uma coisa, falando de trânsito aqui, uma coisa que eu observei quando a gente vai ali para o bairro Cidade Nova, ali para aquela região, tinha um radar ali na Avenida Manuel da Custódia. Há mais ou menos uma semana esse radar sumiu. Ah, tiraram aquele radar de lá? Dos dois lados. Em frente ao Rena? Sim. Curioso, Será que hein? vai muito? Será que vai mudar de posição? Será que vai, como diz o Pardal, vai pousar em outro local, hein? Como que vai ser isso? Bom, inicialmente falou-se que aquele radar ia ficar ali por um período de teste, porque foi uma concessão que uma empresa forneceu ao município. Pode ser que ele esteja ainda. Tenha terminado a concessão, alguma coisa assim? Não sei os detalhes do contrato que foi feito no município, mas inicialmente era um período de testes ali. Imagino que seja instalado em outro local, porque Itaúna precisa de radar em muitos locais. A questão de excesso de velocidade, locais têm muitos acidentes frequentes. A gente vê que na praça a faixa de pedestres ela é respeitada, mas em outros locais da cidade não. E muitas vezes o acidente, o atropelamento, ocorre por excesso de velocidade, por falta de atenção, por ultrapassagem forçada. É aquilo que eu sempre falei aqui, no trânsito cada um tem que fazer a sua parte, porque o trânsito ele não é individual, você não está ali sozinho, o trânsito é coletivo. Portanto, principalmente para os motociclistas aí que fazem delivery, tem de ter conscientização. Sabemos que Itaúna depende da regulamentação do serviço, que até hoje a prefeitura não conseguiu executar. Mas as empresas de mototáxi, os donos de restaurante que contratam esse serviço, têm de conscientizar os profissionais para não ficar furando sinal vermelho toda hora, não ficar entrando na contramão, que uma hora vai ocorrer um acidente e aí uma pessoa inocente que não tem nada a ver com aquilo, ele paga um preço. Isso aí. Então o Bruno participando aí do quadro Ponto de Vista. Antes de encerrar, rapidinho, vou mandar uns abraços aí, né? Você começou mandando um abraço já confundindo os nomes, Hermano, Luciano. Mandar um abraço pro Hermano Martins, né? O Hermano todo dia trocando informação com a gente aqui, assessor de comunicação da prefeitura. Trabalha muito, viu, Luiz? O Hermano... A comunicação hoje é 360, né? O profissional de comunicação, ele atua em várias frentes. Muitas vezes é desgastante, não é fácil trabalhar com comunicação hoje, não. Você tem que gostar. E quando você gosta, você não vê o tempo passar, você não encara aquilo como um trabalho, você vê aquilo como uma realização. O Hermano é uma das pessoas responsáveis por a gente ter uma boa comunicação hoje em Itaúna. Sabemos que temos que avançar em várias outras áreas, mas você ter uma comunicação proativa da prefeitura, sempre em contato com a imprensa, sempre respondendo às solicitações, já é mais do que meio caminho andado. Então tá certo. Um abraço para o nosso amigo Hermano. Bruno, obrigado pela participação. Eu que agradeço, me coloco à disposição, mais uma vez, da população itaunense. Pode enviar a sua demanda, a sua sugestão de pauta, não apenas aqui para o Ponto de Vista, que é um quadro opinativo, mas também aqui para a TV Cidade, para fazer reportagem, a situação do seu bairro, alguma demanda que você tenha. Lá no Viu Itaúna também estamos sempre abertos, né, procurando trabalhar em prol do desenvolvimento de Itaúna. Itaúna precisa disso, né, de uma comunicação que trabalhe pela cidade.